Uma manhã fria e cinzenta em Nova York. O som incessante das buzinas ecoa pelas ruas movimentadas de Brooklyn, onde o trânsito nunca para. O apartamento de Ethan Parker, no coração do bairro, é pequeno e caótico. Pilhas de roupas amassadas no sofá, pratos acumulados na pia e uma mesa coberta por contas atrasadas e papéis espalhados. O despertador vibra violentamente no celular de Ethan, que está enterrado entre as cobertas do colchão. Ele acorda com um pulo, o coração disparado, procurando o celular desesperadamente. Droga, droga, droga! Resmunga ele. Na tela do celular, o horário, 8h45. Um alerta pisca, reunião com a equipe 9 horas. Ethan passa a mão nos cabelos bagunçados, frustrado. Como isso aconteceu de novo? Eu tinha colocado o despertador. Não tinha. Ele pula da cama, tropeça em uma pilha de livros e derruba um copo vazio no chão. Sua mente já está acelerada, tentando juntar os pensamentos. Camisa, calça, relatório. Onde está a chave? Enquanto vasculha o apartamento, encontra uma camisa social amassada e veste uma calça jeans qualquer. Ele pega o laptop às pressas, deixando metade dos papéis caírem pelo chão. A chave do carro está embaixo de uma pilha de contas. No elevador, descendo para a rua, Ethan olha o celular mais uma vez. Mensagens da namorada, Raquel, surgem na tela. Você esqueceu seu almoço na geladeira de novo. Isso precisa mudar, Ethan. Ele bufa, irritado consigo mesmo. Ela está certa. Todo mundo está certo. Eu sou uma bagunça. Na rua, Ethan levanta o braço, tentando pegar um táxi amarelo. Todos passam direto, cheios de passageiros. Ele corre para o metrô, descendo as escadas apressadamente enquanto a multidão empurra. Na estação, o painel eletrônico pisca. Próximo trem em 3 minutos. O ambiente é um caos de passos rápidos, vozes apressadas e anúncios abafados no alto-falante. Ethan se encosta na parede, tentando recuperar o fôlego. Vai dar tempo. Talvez eu chegue só uns 10 minutos atrasado. Não é tão ruim, né? Quando o trem chega, Ethan se espreme entre a multidão e segura a mochila com força. Ao seu redor, as pessoas olham para seus celulares, alheias ao nervosismo dele. No fundo, ele sente aquele peso familiar, o peso de nunca estar à altura. Quando Ethan chega ao prédio de escritórios em Manhattan, já são 9h32. Ele sobe correndo, sentindo suor frio na testa. Ao abrir a porta da sala de reunião, todos os olhares se voltam para ele. O chefe, Mr. Collins, interrompe a apresentação e cruza os braços. Que bom que você decidiu aparecer, Ethan. Desculpe, o metrô, Ethan tenta explicar, a voz hesitante. Mr. Collins suspira, frustrado. Sempre o metrô, sempre o trânsito. Tem sempre uma desculpa, não é? Nós dependíamos de você hoje, mas, mais uma vez, você decepcionou a equipe. Ethan baixa o olhar, enquanto os colegas trocam olhares desconfortáveis. Cada palavra do chefe parece um golpe. A verdade é que você é talentoso, Ethan. Mas talento não significa nada sem responsabilidade. Ethan mal ouve o resto. O som das vozes fica abafado enquanto ele pensa. Eles têm razão. Eu sou assim mesmo. Eu nunca vou conseguir mudar. Naquela noite, Ethan vai até a casa dos pais em Queens. A residência é organizada e silenciosa, um contraste gritante com o caos que é sua vida. Sentados à mesa, o jantar é tenso. Seu pai, Robert Parker, um homem de voz firme e olhar crítico, observa Ethan por alguns segundos antes de falar. Como está o trabalho, Ethan? Está indo, responde ele, mexendo na comida sem levantar os olhos. Indo? Robert franze o senho. Isso não é resposta, Ethan. Você está com 28 anos. É hora de levar as coisas a sério. Ethan levanta o olhar, já esperando aquilo. Eu estou tentando, pai. Robert pousa os talheres sobre o prato, o barulho ecoando na sala. Você sempre diz isso. Mas tentar não paga as contas. Não te coloque em lugar nenhum nesta cidade. Nova York exige mais que desculpas. A mãe Ellen intervém com a voz calma e gentil. Robert não precisa falar assim. Mas Ethan já sente o rosto queimar de frustração. Você acha que é fácil? Explode ele, a voz trêmula. Acha que eu escolho ser assim? Desde criança você só vê os meus erros. Tudo que eu faço nunca é o suficiente para você.
Robert, com a expressão endurecida, responde: porque você nunca termina nada, Ethan. Nunca levou nada a sério na vida. O silêncio domina a mesa. Ethan se levanta abruptamente, derrubando a cadeira. Eu não devia ter vindo. Ele pega o casaco e sai sem olhar para trás, deixando a mãe preocupada e o pai encarando o prato imóvel. De volta ao seu apartamento no Brooklyn, Ethan entra e fecha a porta atrás de si. Ele olha ao redor. A pilha de roupas, os pratos sujos, as contas não pagas. Tudo parece gritar o que ele sente por dentro: fracasso. Ele se joga no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Lágrimas começam a escorrer, silenciosas. Sua mente está tomada pelas vozes do dia. Você nunca termina nada. Você decepciona todo mundo. Por que você não pode ser como os outros? O celular vibra ao seu lado. É uma mensagem de Raquel. Ei, Ethan, eu não sei quanto tempo mais consigo lidar com isso. Você precisa de ajuda. Ele olha para a tela, sentindo um aperto no peito. Após um longo suspiro, ele pega o telefone e liga para Claire, uma amiga que sempre foi seu apoio. Claire, eu acho que estou no meu limite. E Ethan, você não precisa carregar isso sozinho. Eu conheço uma terapeuta que pode te ajudar. Ela trabalha com constelação familiar. Constelação o quê? Pergunta ele, confuso e cético. Confia em mim. Às vezes, a gente carrega pesos que não são nossos. Você precisa olhar para isso. Ethan fica em silêncio, absorvendo as palavras. Finalmente, ele responde: me manda o contato dela. Na manhã seguinte, Ethan está parado em frente a um prédio discreto no Upper West Side, onde fica o consultório de Anna Lewis, a terapeuta recomendada por Claire. Ele olha para a porta fechada, hesitante, enquanto o vento frio sopra ao seu redor. Após alguns segundos, ele respira fundo e entra. Talvez seja a hora de tentar algo diferente. Uma manhã fria e ensolarada no Upper West Side, em Nova York. O consultório de Anna Lewis fica em um prédio discreto e silencioso, com janelas amplas que deixam entrar a luz suave do inverno. A sala é aconchegante, estantes com livros, plantas verdes e uma sensação acolhedora que contrasta com o ritmo frenético da cidade do lado de fora. Ethan chega ao consultório segurando um copo de café ainda quente. Ele hesita na porta, como se o peso de sua decisão o puxasse para trás. Depois de um suspiro profundo, ele entra. Anna, uma mulher na faixa dos 40 anos, de cabelos castanhos presos em um coque solto e expressão serena, o recebe com um sorriso gentil. Ethan, seja bem-vindo. Ele sorri timidamente e aperta a mão dela. Obrigado por me receber. Claire falou muito bem de você. A Claire é uma pessoa incrível, responde Anna. Pode se sentar. Ethan se acomoda em uma poltrona confortável. Ele observa o ambiente, a luz suave, os livros organizados e alguns objetos simbólicos em uma mesa ao centro, como pequenas figuras humanas de madeira. Seu espaço é bem calmo. Anna sorri. Esse é o meu objetivo. Muitas vezes, quando a mente está caótica, um espaço calmo ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Ethan desvia o olhar, mexendo no copo de café. Então, o que exatamente é constelação familiar? Claire falou disso, mas não entendi direito. Anna se senta à frente dele, mantendo o tom de voz calmo e paciente. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica que ajuda a identificar dinâmicas familiares ocultas, padrões de comportamento e vínculos emocionais que podem influenciar nossa vida sem que a gente perceba. Ethan franze o senho, intrigado. Como assim? Muitas vezes, carregamos problemas que não são realmente nossos. Pode ser algo que vem de nossos pais, avós ou até gerações anteriores. Padrões de abandono, perfeccionismo, culpa. Eles se repetem porque não foram resolvidos. Ethan abaixa o olhar e sussurra. Tipo meu pai? Anna percebe o ponto sensível e responde com cuidado. Talvez. Mas nós não estamos aqui para apontar culpados, Ethan. Estamos aqui para enxergar o que aconteceu e encontrar um caminho para a cura. Ele respira fundo, refletindo. Ok. E como funciona isso? Anna se levanta e pega algumas das figuras de madeira na mesa. Você vai me contar um pouco sobre sua família. A partir do que você disser, vamos organizar essas peças em um espaço, como uma representação simbólica.
Isso nos ajuda a visualizar a dinâmica familiar e as emoções que estão ali. Ethan balança a cabeça, ainda cético, mas curioso. Parece meio estranho. Talvez no começo pareça, mas se você confiar no processo, pode se surpreender com o que vai encontrar. Ethan olha para as figuras nas mãos de Ana e diz baixinho: "Tá bom, vamos tentar." Ana começa a sessão. "Vamos começar com você, Ethan. Escolha uma dessas peças para te representar e coloque no centro deste espaço." Ethan pega uma figura de madeira, hesitando por um instante, e a coloca no centro da mesa. "Ok, isso sou eu. Agora escolha uma peça para o seu pai, Robert." Ethan escolhe outra peça, uma figura maior e mais rígida, e a coloca distante da primeira. "É isso. Meu pai sempre pareceu distante. Como se ele estivesse em um lugar onde eu nunca pude chegar. E certo. E sua mãe?" Ethan pega uma peça menor, de aparência mais delicada, e a coloca perto dele. "Minha mãe é a única que sempre tentou me entender. Ela é o equilíbrio no meio de tudo." Ana observa a configuração e pergunta com suavidade: "Como você se sente olhando para essa imagem?" Ethan fica em silêncio por um momento, olhando para as peças. "É como se eu estivesse tentando chegar perto do meu pai, mas nunca conseguisse. E minha mãe está ali, mas parece que ela também está olhando para ele, não para mim." Ana inclina a cabeça interpretando: "Parece que você sente que sua mãe está mais preocupada em manter a relação com seu pai do que em olhar para você." Ethan engole em seco, como se uma verdade esquecida acabasse de vir à tona. "Eu acho que sim. Desde criança eu me esforçava para chamar a atenção do meu pai, mas nunca era suficiente. Era como se eu precisasse ser perfeito para que ele olhasse para mim. E essa busca pela perfeição, você ainda sente que carrega isso hoje?" Ethan sorri sem humor. "O tempo todo. Eu tento ser melhor no trabalho, no meu relacionamento, em tudo. Mas acabo falhando sempre." Ana faz uma pausa antes de acrescentar outra peça ao tabuleiro. "Agora, Ethan, eu gostaria que você pensasse no seu avô, o pai do Robert." Ethan franze a testa. "Eu não conheci meu avô. Ele morreu antes de eu nascer. E o que você sabe sobre ele?" "Meu pai falava pouco, mas eu sei que ele era rígido, controlador. Meu pai dizia que nada do que ele fazia era bom o suficiente." Ana coloca a figura do avô atrás da peça que representa Robert. "É, Ethan, o que você percebe aqui?" Ele observa o tabuleiro por um tempo, como se estivesse absorvendo algo novo. "É como se meu pai estivesse carregando o peso do meu avô, e agora eu estou carregando o peso do meu pai." Ana sorri gentilmente. "E isso faz sentido. Às vezes, padrões de comportamento e expectativas são passados de geração em geração. Seu pai tentou ser perfeito para agradar o pai dele. E você, sem perceber, está fazendo a mesma coisa." Ethan sente as lágrimas arderem nos olhos, mas não a segura. "Eu só queria que ele me visse. Que ele dissesse que eu sou suficiente." Ana olha para ele com compaixão. "E talvez seja a hora de você se libertar desse peso, Ethan. De entender que você não precisa carregar o que não é seu." No final da sessão, Ethan sai do consultório de Ana com a cabeça cheia de pensamentos e o coração pesado. Ele olha para o céu de Nova York, cinzento e cheio de nuvens, sentindo que algo dentro dele começou a se mexer. "Será que meu pai também carrega as mesmas feridas que eu? Será que, de alguma forma, ele também queria ser visto?" Ethan pega o telefone e digita uma mensagem para o pai, mas não envia. Ele apenas olha para o texto por um longo tempo, antes de guardar o celular no bolso e caminhar pela rua, ainda processando tudo o que viu. Após sua primeira sessão de constelação familiar com Ana, Ethan caminha pelas ruas movimentadas do Upper West Side, absorvido em seus pensamentos. O céu está carregado de nuvens e o vento frio sopra contra seu rosto, como se o inverno nova-iorquino quisesse acompanhá-lo em sua introspecção. Ethan para em uma cafeteria de esquina, sentando-se em uma mesa próxima à janela. Ele pede um café preto e fica olhando para o movimento da cidade. Táxis amarelos apressados, pessoas passando com sacolas e crianças atravessando a rua com os pais. Tudo parece tão normal e ao mesmo tempo distante. Como eu nunca percebi isso antes? Porque sempre achei que era só culpa minha. Ele se lembra das palavras de Ana. Às vezes, os padrões que carregamos vêm de gerações passadas. Não são realmente nossos.
A voz do pai ecoa na cabeça dele. Você nunca termina nada. Precisa levar a vida a sério. Ethan fecha os olhos, a raiva e o cansaço crescendo dentro dele. Ele pega o celular e vê a mensagem que tentou escrever para o pai na noite anterior, ainda não enviada. Pai, será que algum dia você vai conseguir me ver como eu sou? Ele apaga a mensagem e suspira, perdido. Enquanto olha para o café esfriando na xícara, o telefone toca. É Claire, sua amiga de confiança. Ethan, como foi ontem com a Ana? Intenso, responde ele, sem rodeios. Ela colocou umas peças em um tabuleiro e de repente tudo fez sentido. Só que agora eu não sei o que fazer com isso. Claire sorri do outro lado da linha, a voz tranquilizadora. É o primeiro passo, Ethan. Às vezes, só enxergar o que está acontecendo já é um alívio. Não sei se é um alívio ou um soco no estômago, murmura ele, tentando não soar muito emotivo. Eu sempre culpei o meu pai, mas agora vejo que ele carrega os mesmos pesos. Isso me assusta. Você não está sozinho, e responde Claire. Continua indo. Eu sei que vai valer a pena. Ethan sorri levemente, grato pelo apoio. Obrigado, Claire. Naquela tarde, Ethan decide visitar a casa dos pais novamente, algo que ele evita sempre que pode. Ao chegar à casa em Queens, o ambiente familiar traz uma onda de nostalgia misturada com desconforto. A rua tranquila, a porta vermelha desgastada, o som dos vizinhos conversando no quintal. Ele entra sem bater, como fazia quando criança. A mãe Ellen está na cozinha, mexendo em uma panela. Ethan, não esperava você hoje, diz ela com um sorriso gentil. Quer jantar? Não, mãe, só passei para pegar umas coisas, mente ele. Ellen o observa por um instante, percebendo algo diferente. Você está bem? Ethan dá de ombros, desviando o olhar. Tô sim. Ele sobe para o antigo quarto, que continua quase igual, postéreis de bandas nas paredes, troféus escolares acumulando poeira e livros de estudo esquecidos. Ele abre uma gaveta e encontra algo que não via há anos, um álbum de fotos. Sentado na beira da cama, ele começa a folhear o álbum, vendo imagens de uma infância que parecia tão distante. Fotos de Natal, viagens para o interior e aniversários. Em muitas delas, o pai está lá, mas sempre sério, com o olhar distante. Será que ele estava infeliz? Será que eu era só mais um peso para ele? No fundo do álbum, Ethan encontra uma foto antiga do pai ao lado de um homem mais velho. É a única imagem que ele tem do avô, um homem alto, de expressão severa e olhar frio. Atrás da foto está escrito em caligrafia tremida: Robert pai, 1973. Ethan fica parado, olhando para a imagem por um longo tempo. Meu pai nunca falava dele. Será que é por isso? Será que ele carrega isso até hoje? Ao descer as escadas, Ethan encontra Robert sentado na sala, lendo o jornal. O ambiente está silencioso, com o som distante de uma TV ligada. Ethan, segurando a foto nas mãos, decide falar. Pai, por que você nunca falou do seu pai? Robert levanta os olhos, surpreso. Do meu pai? Por que isso agora? Eu encontrei essa foto no meu quarto, diz Ethan, estendendo a imagem para ele. Você nunca me contou como ele era. Robert pega a foto e a encara por um instante. Por um momento, Ethan vê algo diferente, uma expressão de vulnerabilidade. Ele era um homem difícil, responde Robert finalmente. Exigia muito. Achava que mostrar afeto era sinal de fraqueza. Ethan se senta no sofá à frente dele, sentindo o coração bater mais forte. E isso é o que você aprendeu, não é? Por isso você nunca foi capaz de me ver, de me dizer que eu sou o suficiente. Robert olha para Ethan, a dureza no olhar começando a se quebrar. É Ethan, eu fiz o melhor que pude. O melhor que pôde? Responde Ethan com a voz embargada. Tudo que eu sempre quis era que você me aceitasse. Eu passei a vida tentando provar que sou bom o bastante, mas parece que isso nunca foi suficiente para você. Robert respira fundo, as mãos apertadas no jornal. Por um momento, o silêncio entre os dois parece interminável. Então ele fala: eu não sabia como ser diferente, Ethan. Ethan fica paralisado por um instante. Essas palavras, mesmo simples, soam como uma confissão que ele nunca esperou ouvir. Eu não sabia como ser diferente, repete Robert, em um tom quase sussurrado. Meu pai nunca me ensinou isso. Eu só repeti o que aprendi.
Ethan olha para o pai, pela primeira vez vendo não apenas um homem rígido e crítico, mas alguém quebrado, que carregou suas próprias dores sem nunca falar sobre elas. E talvez seja a hora de você aprender, diz Ethan com a voz mais calma. Robert o encara, os olhos marejados, mas não diz nada. Ethan pega a foto de volta e se levanta. Eu tô tentando mudar, pai. Você deveria tentar também. Ele sai da casa, respirando fundo. Lá fora, o ar gelado recebe, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sente um peso sair de suas costas. Ele não sabia. Ele nunca soube. Mas isso não significa que eu preciso ser igual. Naquela noite, Ethan liga para Anna e marca a próxima sessão. Eu acho que estou começando a entender. E isso é um bom começo, Ethan responde Anna com gentileza. Você está pronto para olhar mais fundo? Ethan sorri levemente, olhando para o horizonte iluminado pelos arranha-céus de Nova York. Sim, estou pronto. É uma manhã fria e ensolarada em Nova York. Ethan caminha pelas ruas do Upper West Side em direção ao consultório de Anna Lewis. O vento gelado corta o rosto dele, mas, dessa vez, ele parece mais decidido. Diferente da primeira sessão, quando se sentiu cético e desconfortável, hoje ele carrega uma mistura de curiosidade e uma vontade genuína de entender mais sobre si mesmo. Eu preciso olhar para isso. Não quero ser como meu pai. Não quero carregar esse peso para sempre. Anna está esperando por ele, sentada em sua poltrona com um sorriso acolhedor. A sala parece ainda mais calma do que da última vez. A luz entra suavemente pela janela, iluminando as pequenas figuras de madeira sobre a mesa central. Bom dia, Ethan, diz Anna, enquanto ele se senta. Como você se sentiu depois da última sessão? Ethan dá um sorriso hesitante, tirando o casaco e deixando-o na cadeira ao lado. Foi difícil. Voltei na casa dos meus pais, encontrei umas fotos antigas. Eu acho que comecei a entender o que você quis dizer sobre carregar pesos que não são nossos. Anna observa atentamente enquanto ele continua. Pela primeira vez vi meu pai como um homem quebrado. Ele não sabia como ser diferente porque o pai dele também não sabia. É triste, sabe? Anna sente, com a voz serena. Entender a dor dos outros pode ser libertador, Ethan. Mas o que você faz com essa compreensão é o que realmente importa. Você está pronto para continuarmos? Ethan respira fundo e assente. Sim, vamos lá. Anna pega novamente as pequenas figuras de madeira e as coloca no centro da mesa. Vamos avançar um pouco mais hoje. Quero que você pense não apenas em você e no seu pai, mas em como essas dinâmicas afetaram suas próprias escolhas, a sua vida. Ethan franze a testa intrigado. Minhas escolhas? Sim. Seus relacionamentos, seu trabalho, a forma como você vê a si mesmo. Às vezes, o que vivemos na infância nos faz criar padrões inconscientes. Anna pega a peça que representa Ethan e coloca-a no centro novamente. Esta ainda é você. Agora, escolha uma peça para alguém que seja importante na sua vida atual. Ethan pensa por um momento antes de pegar uma figura e colocá-la ao lado da sua. Raquel, minha namorada. E certo. E como você se sente nessa relação? Ethan olha para as peças por um momento, mordendo o lábio. Eu amo a Raquel, mas acho que ela está cansada de mim. Ela vive dizendo que eu não mudo, que eu sou uma bagunça. E ela não está errada. Então você sente que ela está se afastando? Sim, responde Ethan com a voz baixa. Eu acho que ela vai acabar desistindo de mim, assim como meu pai desistiu. Anna pega outra peça e coloca-a do outro lado de Ethan. Aqui está seu pai, Robert. O que você percebe, Ethan? Ethan olha para o tabuleiro, confuso no início. Depois de um momento ele murmura. Parece que eu coloco a Raquel no lugar do meu pai. Como se, no fundo, eu estivesse esperando que ela me abandonasse também. Anna sorri levemente, como se estivesse esperando essa conclusão. Exatamente. Às vezes, buscamos no presente aquilo que conhecemos no passado. Mesmo sem perceber, repetimos padrões. Então é por isso que eu ajo assim? Pergunta Ethan, sentindo um nó na garganta. É por isso que eu nunca consigo me organizar, manter um relacionamento ou um emprego. Porque no fundo, eu acho que sou um fracasso como meu pai sempre disse. Anna olha para ele com compaixão. Quando uma criança ouve que nunca é suficiente, ela carrega essa mensagem para a vida adulta. Mas agora você não é mais uma criança, Ethan.
Você pode olhar para isso e escolher agir diferente. Ana reorganiza as peças no tabuleiro, colocando a figura de Robert, o pai, atrás da figura de Ethan. Quero que você imagine seu pai atrás de você, Ethan, como um homem que fez o melhor que pôde, mesmo que tenha falhado. Agora, repita comigo: pai, eu te vejo. Eu vejo a sua dor e a sua história. Mas eu escolho seguir em frente, do meu jeito. Ethan olha para o tabuleiro, as lágrimas já começando a escorrer pelo rosto. A voz sai trêmula, mas ele repete: pai, eu te vejo. Eu vejo a sua dor e a sua história. Mas eu escolho seguir em frente, do meu jeito. Ana continua com firmeza. Agora olhe para Raquel, a figura que representa sua namorada, e diga: você não precisa carregar o peso que não é seu. Ethan olha para a peça de Raquel e sussurra: Raquel, você não precisa carregar o peso que não é seu. Ana dá um tempo para que Ethan respire e absorva as palavras. Como você se sente agora? Pergunta ela suavemente. Ethan enxuga as lágrimas com a manga da camisa e respira fundo, como se uma parte do peso estivesse finalmente saindo. Estranho, mas leve. Como se eu pudesse respirar pela primeira vez em muito tempo. Ao final da sessão, Ana olha para Ethan com um sorriso caloroso. Esse é o começo, Ethan. Você deu um passo importante. Olhar para o passado não é fácil, mas é o único jeito de encontrar o seu caminho no presente. Ethan assente, sentindo-se exausto, mas com uma pontinha de esperança. Obrigado, Ana. Lembre-se, você pode escolher quem quer ser. O peso do seu pai e do seu avô não precisa ser seu. Ao sair do consultório, o ar gelado de Nova York parece mais suave no rosto de Ethan. Ele olha para o céu azul claro entre os arranha-céus e pensa nas palavras de Ana. Eu não sou meu pai. Eu não sou o meu avô. Eu posso escolher ser diferente. No caminho para casa, ele decide enviar uma mensagem para Raquel. Precisamos conversar. Eu quero mudar, de verdade. Por mim, por você, por nós. Ele aperta enviar e sorri levemente, sabendo que esse é apenas o começo. Talvez eu não tenha que ser perfeito. Talvez eu só precise ser eu mesmo. Já é noite em Brooklyn, e a cidade brilha com as luzes dos prédios e os faróis dos carros nas ruas movimentadas. O apartamento de Ethan está um pouco mais organizado. Ainda há sinais de caos, mas ele fez um esforço. A louça está lavada. Algumas contas empilhadas em ordem e a cama foi arrumada do jeito dele. É um pequeno reflexo da mudança que está começando a acontecer dentro dele. Ethan caminha pelo apartamento, nervoso, olhando para o celular na mão. A mensagem para Raquel já foi enviada horas atrás. Precisamos conversar. Eu quero mudar, de verdade. Por mim, por você, por nós. O celular vibra. Ele olha para a tela. Raquel. Ok. Estou a caminho. O som das batidas na porta interrompe o silêncio. Ethan respira fundo, tenta se acalmar e abre a porta. Raquel entra tirando o casaco pesado. Ela é uma mulher decidida, com cabelos presos em um coque desajeitado e um olhar cansado, mas ainda cheio de ternura. Oi, Ethan. Oi. Entra, por favor, diz ele, tentando parecer mais confiante do que realmente está. Raquel olha ao redor do apartamento, notando as mudanças. Você arrumou um pouco. Estou tentando. E Ethan sorri, um sorriso tímido, como se pedisse desculpas silenciosas. Eles se sentam no sofá, o silêncio pesado entre os dois. Raquel é a primeira a falar. Então, você disse que queria conversar. Ethan esfrega as mãos nervosamente. Eu sei que tenho sido um desastre. Esqueço compromissos, prometo coisas que não cumpro, bagunço a minha vida e, de alguma forma, acabo bagunçando a sua também. Raquel olha para ele, com os olhos firmes, mas sem raiva. E por que agora você quer mudar? O que mudou? Ethan respira fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu estou fazendo terapia, Raquel, com uma terapeuta chamada Ana. Ela trabalha com constelação familiar. Raquel franze o senho, curiosa. Constelação familiar? O que é isso? É meio difícil explicar, mas basicamente eu estou começando a entender que muito do que eu sou hoje vem da forma como fui criado. Das coisas que aconteceram com meu pai. E com o pai dele. Raquel observa atentamente enquanto ele continua. Eu passei a vida tentando provar que sou bom o suficiente, porque nunca me senti visto pelo meu pai.
E sem perceber eu comecei a achar que você também ia desistir de mim. Raquel suspira, deixando a verdade das palavras dele pairar no ar. E Ethan, eu nunca quis desistir de você. Mas é difícil estar ao lado de alguém que não acredita em si mesmo. Ethan abaixa a cabeça, sentindo as lágrimas se formarem nos olhos. Eu sei. E eu quero mudar isso. Pela primeira vez, eu sinto que estou enxergando tudo que me trouxe até aqui. Eu não posso prometer que vai ser fácil, mas eu estou tentando. Raquel sorri levemente com ternura. Sabe o que eu sempre gostei em você, Ethan? O quê? Pergunta ele, olhando para ela surpreso. Você nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Isso é uma força que nem você percebe que tem. Ethan sorri, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Obrigado, Raquel. Ela segura a mão dele, apertando-a com carinho. Vamos dar um passo de cada vez, tá bom? Mas eu quero ver você seguir em frente. Por você, não por mim. Na manhã seguinte, Ethan acorda mais cedo do que o normal. O despertador toca, mas dessa vez ele não ignora. Ele se levanta, toma um banho rápido e prepara um café simples. O relógio marca 7h30, algo raro para ele. No metrô a caminho do trabalho, ele olha o reflexo no vidro. Ainda é ele mesmo, com olheiras e cabelo bagunçado, mas algo nos olhos está diferente. Há um pouco mais de determinação ali. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser melhor, um dia de cada vez. No escritório, quando Mr. Collins, seu chefe, passa por ele, Ethan se levanta e entrega uma pasta. Aqui está o relatório, senhor. Adiantei tudo ontem à noite. Mr. Collins para por um segundo, surpreso. Ótimo, Ethan. Continue assim. Ethan volta para a mesa, sentindo uma pontada de orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que está no controle. Naquela tarde, Ethan se encontra novamente com Ana. Como foi a conversa com Raquel? Pergunta ela com um sorriso acolhedor. Difícil, mas necessária, responde ele. Eu contei para ela sobre a constelação. Pela primeira vez, eu fui honesto sobre o que estava acontecendo aqui. Ana sente satisfeita. Ser honesto consigo mesmo e com os outros é um grande passo, Ethan. E como você se sentiu? Aliviado, admite ele. Como se tivesse tirado um peso das costas. Eu sempre achei que precisava ser perfeito para ser amado, mas agora estou começando a entender que não é bem assim. Ana sorri suavemente. Você está aprendendo a olhar para si mesmo com mais compaixão. Ana sorri suavemente ao ouvir Ethan. Sua voz é calma e firme, como sempre. Você está aprendendo a olhar para si mesmo com mais compaixão. Isso é importante. Ethan olha para o tabuleiro de peças que ainda está sobre a mesa e comenta. A Raquel disse algo ontem que mexeu comigo. Ela disse que nunca desistiu de mim, mas que eu precisava acreditar em mim mesmo. Ana sente. Quando crescemos em um ambiente onde nos sentimos invisíveis ou insuficientes, começamos a nos tratar da mesma forma. Nos cobramos demais, nos culpamos, e isso afeta nossas relações. Mas a boa notícia, Ethan, é que você tem o poder de reescrever essa narrativa. Ethan sorri de leve, absorvendo as palavras. Eu quero acreditar que isso é possível. Eu quero que o caos pare. Ana pega duas peças e as coloca na mesa, uma representando Ethan e outra representando Robert, o pai. Hoje eu quero que você repita algo. Feche os olhos por um instante e imagine seu pai diante de você, não como o homem que sempre te cobrou, mas como filho de um pai rígido que também não sabia como dar amor. Ethan fecha os olhos e respira fundo. Ana continua. Diga para ele em pensamento: Pai, eu vejo você. Eu vejo a dor que você carregou e o peso que você também recebeu. Mas isso termina aqui. Eu escolho deixar esse peso com você e seguir com a minha própria vida. Ethan engole em seco. A voz sai baixinho, quase um sussurro. E pai, eu vejo você. Eu vejo a dor que você carregou e o peso que você também recebeu. Mas isso termina aqui. Eu escolho deixar esse peso com você e seguir com a minha própria vida. Uma lágrima escorre pelo canto do olho, mas ele não as enxuga. Ana dá um tempo para que ele respire e absorva o momento. Como você se sente? Pergunta ela gentilmente. Ethan abre os olhos, mais leves do que antes. É como se algo tivesse saído de mim. Não completamente, mas eu me sinto mais livre. Ana sorri, satisfeita. E isso é só o começo, Ethan.
Cada pequena mudança que você faz conta. O importante é o que você escolhe fazer a partir de agora. Naquela noite, Ethan está no sofá de seu apartamento, olhando para o diário que Ana sugeriu que ele começasse. Ele pega uma caneta e escreve na primeira página: Eu não sou o meu pai. Eu não sou o meu avô. Eu sou o Ethan. E eu estou aprendendo a ser eu mesmo. Ele fecha o diário e olha pela janela. Nova York ainda é caótica, com suas luzes vibrantes e o som das sirenes ecoando pela rua. Mas pela primeira vez em muito tempo, o caos lá fora não parece tão grande quanto o silêncio de dentro. Seu telefone vibra, uma mensagem de Raquel. Obrigada pela conversa de ontem. Estou orgulhosa de você. Vamos continuar juntos, ok? Ethan sorri e responde: Um dia de cada vez. Obrigado por acreditar em mim. Ele coloca o telefone na mesa, se recosta no sofá e respira fundo. Não está perfeito, mas ele não precisa mais que seja. Ele está caminhando, um passo de cada vez. Na última cena, Ethan está parado em frente ao espelho. Ele olha para si mesmo, algo que costumava evitar. Pela primeira vez, ele sorri levemente e diz em voz alta: Eu sou o suficiente. A manhã em Nova York está coberta por uma névoa leve. Ethan está em seu apartamento, sentado à mesa com uma xícara de café. Há algo diferente no ar. O espaço parece mais arrumado, a luz da manhã entrando pela janela cria uma sensação de calma. Pequenas mudanças, mas ele percebe. Na mesa, seu diário está aberto. Ele olha para a frase que escreveu na noite anterior: Eu sou o suficiente. Ele lê a frase em voz baixa, como se estivesse tentando acreditar cada vez mais nela. O celular vibra, quebrando o momento. É uma mensagem do chefe, Mr. Collins. Preciso falar com você assim que chegar ao escritório. Assunto importante. Ethan olha para a mensagem, sentindo o familiar frio no estômago. Por um instante, o medo tenta voltar, mas ele respira fundo. Um passo de cada vez, diz ele para si mesmo. No escritório, Ethan entra mais cedo do que de costume. A equipe ainda está chegando, e o ambiente está silencioso, com o som distante de teclas sendo pressionadas e café sendo servido. Mr. Collins o chama para a sala. Ele está sério, com a postura rígida de sempre. Ethan, eu vou ser direto. Temos um cliente importante chegando amanhã, e a apresentação precisa ser impecável. Quero que você lidere o projeto. Ethan arregala os olhos, surpreso. Eu? Sim, responde Mr. Collins, firme. Eu vejo que você tem se esforçado nos últimos dias, mas quero ver até onde você pode ir. Confio em você para isso. Ethan sente o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. A voz do pai ressoa em sua mente: Você nunca termina nada. Mas então ele lembra do que Ana disse: Você não precisa carregar esse peso. Você pode escolher agir diferente. Ele respira fundo e olha para Mr. Collins. Pode contar comigo. Eu vou dar o meu melhor. Mr. Collins assente, satisfeito. Que ótimo. Não me decepcione. Ao sair da sala, Ethan sente uma mistura de nervosismo e empolgação. Ele envia uma mensagem rápida para Raquel. O chefe me colocou para liderar um projeto importante. Estou nervoso, mas acho que consigo. Raquel responde quase de imediato. Você consegue, Ethan. Eu acredito em você. Ethan sorri, sentindo um apoio que ele nunca soube pedir antes. Durante o resto do dia, Ethan mergulha no projeto. Ele reúne a equipe, organiza ideias e revisa cada detalhe obsessivamente. Mas conforme as horas passam, o cansaço e a dúvida começam a crescer. À medida que revisa a apresentação no fim do dia, ele percebe um erro nos slides. Sua mente acelera, o coração dispara. Eu não posso errar. Se isso der errado, eles vão ver que eu sou um fracasso. Igual meu pai dizia. Ele se levanta da mesa, andando de um lado para o outro, os pensamentos fora de controle. Ele pega o celular e digita uma mensagem para Claire, mas apaga. Então, pensa em ligar para Ana, mas olha o horário, 21h30. Ele senta novamente, com as mãos no rosto e murmura: Não posso falhar. Não de novo. As vozes antigas voltam mais altas. Você nunca termina nada. Você não é bom o suficiente. Mas então, ele se lembra do que Ana fez na última sessão, as peças representando o pai e o avô, e o peso que ele escolheu devolver.
Ethan respira fundo, fecha os olhos e diz em voz baixa: Pai, eu vejo a sua história, mas eu escolho deixar isso com você. Isso termina aqui. Ele abre os olhos e, com um novo foco, volta para a apresentação. Desta vez, ele não busca a perfeição, apenas o melhor que ele pode fazer. No dia seguinte, Ethan se levanta cedo e revisa tudo uma última vez. Ele veste um terno simples, ajeita o cabelo e se olha no espelho. Você é suficiente, sussurra ele, encarando o próprio reflexo. No escritório, o cliente já está na sala de reuniões, e Mr. Collins dá um breve aceno para Ethan. Tudo pronto? Sim, responde Ethan, sentindo o coração bater forte, mas sem pânico. Ele inicia a apresentação. A princípio, sua voz treme um pouco, mas aos poucos ele ganha confiança. Sua equipe o acompanha, complementando suas falas. Pela primeira vez, ele percebe que não está sozinho. Quando termina, o cliente sorri e diz: Excelente trabalho. Isso está muito além do que esperávamos. Mr. Collins coloca a mão no ombro de Ethan e diz: Bom trabalho, Parker. Bom trabalho mesmo. Ao sair da sala, Ethan sente o coração leve. Ele pega o celular e envia uma mensagem para Raquel. A apresentação foi um sucesso. Ela responde quase de imediato: E sabia que você conseguiria. Estou orgulhosa de você. Ethan sorri e pensa: Eu também estou orgulhoso de mim. Na sessão com Ana, Ethan conta o que aconteceu. Eu achei que ia desmoronar, mas pela primeira vez não deixei o medo me paralisar. Ana sorriu satisfeita. Você quebrou um padrão, Ethan. Você escolheu agir diferente. Como se sente agora? Aliviado, responde ele. Eu sei que ainda tem um caminho longo pela frente, mas eu estou começando a acreditar que posso chegar lá. Ana sente. Lembre-se, o caminho não precisa ser perfeito. Cada passo conta. Cada escolha é um pequeno avanço. Ethan sorri, sentindo uma paz nova dentro de si. Obrigado, Ana, por tudo. Na última cena, Ethan caminha pela rua movimentada de Nova York, o sol começando a se pôr. Ele olha para os prédios altos e as luzes que começam a acender. Seu celular vibra. É uma mensagem do pai, Robert. Seu tio me contou que você liderou um projeto no trabalho. Estou orgulhoso de você, filho. Ethan para por um momento, absorvendo as palavras. Uma lágrima escorre pelo canto do olho, mas ele sorri. Ele nunca disse isso antes. Talvez, só talvez, ele também esteja começando a mudar. Ethan responde com um coração leve. Obrigado, pai. Isso significa muito para mim. Ele guarda o celular, respira fundo e segue seu caminho pela calçada, sentindo finalmente que está começando a encontrar seu lugar no mundo. O sol da manhã invade as janelas do apartamento de Ethan, criando faixas de luz entre os móveis. Pela primeira vez em muito tempo, o lugar parece mais aconchegante. As contas foram organizadas em uma gaveta, a louça está limpa e até uma planta pequena repousa no parapeito da janela. São pequenos sinais de mudança, reflexos externos do que está acontecendo internamente. Ethan está sentado à mesa, tomando café enquanto folheia seu diário. As palavras escritas com letras tortas na noite anterior parecem mais fortes agora. Eu sou o suficiente. Eu posso mudar. Minha história é minha. O telefone vibra ao seu lado. É uma mensagem inesperada de Ellen, sua mãe. Seu pai quer falar com você. Ele perguntou se você pode vir jantar esta noite. Por favor, pense nisso. Ethan olha para a mensagem, sentindo o familiar aperto no peito. Por um instante, o impulso é ignorar, mas ele se lembra do que Ana sempre diz. Às vezes precisamos enfrentar o passado para poder seguir em frente. Ele pega o telefone, respira fundo e responde. Tudo bem, estarei aí às 19 horas. Ao final da tarde, Ethan atravessa as ruas de Queens em direção à casa dos pais. O trajeto parece mais longo do que o normal. As ruas antes tão familiares agora carregam memórias conflitantes. As boas lembranças de infância misturadas com o peso das palavras duras do pai. Na calçada, ele para por um instante em frente à porta vermelha desgastada. É só um jantar. Só um jantar. Ele toca a campainha e após alguns segundos, a porta se abre. Ellen sorri gentilmente ao vê-lo. Você veio. Eu disse que viria, responde ele, forçando um sorriso. Ela o abraça brevemente, como se sentisse que ele precisasse daquilo. Seu pai está na sala.
Ao entrar na sala, Ethan vê Robert sentado na poltrona, o jornal dobrado sobre o braço da cadeira. O rosto do pai é sério como sempre, mas há algo diferente em sua postura, uma rigidez quebrada, como se ele também estivesse hesitante. Oi, pai. E Ethan responde Robert, levantando-se lentamente. Por um momento os dois se encaram, sem saber como começar. Ele percebe o clima tenso e fala com delicadeza. Vou terminar o jantar. Já volto. Ela sai, deixando pai e filho sozinhos na sala. O silêncio entre eles parece ensurdecedor. Ethan finalmente decide falar. Mãe disse que você queria conversar. Robert limpa a garganta, desconfortável. Ele gesticula para que Ethan se sente no sofá, e ele próprio se senta na poltrona em frente. Sim, eu soube sobre o seu trabalho. Seu tio me contou que você liderou um projeto importante. Foi um desafio, responde Ethan, sem saber o que esperar. E você venceu. Robert faz uma pausa, olhando para o chão como se escolhesse as palavras. Estou orgulhoso de você, filho. As palavras pegam Ethan de surpresa. Ele pisca algumas vezes, incapaz de responder de imediato. Você nunca disse isso antes. Robert levanta o olhar, os olhos cansados, mas sinceros. Talvez porque eu nunca soube como dizer. O coração de Ethan acelera. Por tantos anos ele esperou ouvir aquelas palavras, mas agora, ao ouvi-las, ele percebe algo importante. Ele não precisava mais delas para se sentir completo. Obrigado, pai, diz Ethan com um tom sereno. Significa muito ouvir isso de você. Robert respira fundo e por um instante parece vulnerável. Eu sei que errei com você, Ethan. Meu pai, ele me criou com uma dureza que eu não soube quebrar. Quando você era criança, eu queria que você fosse forte, porque eu achei que era assim que eu podia te proteger. Mas eu vejo agora que eu te afastei. Ethan sente um nó na garganta, mas não interrompe. Eu passei a vida tentando ser perfeito para te agradar, pai. Para te fazer me ver. Mas hoje, ele pausa, buscando as palavras certas. Hoje eu entendo que a perfeição que eu buscava não existe. Robert o encara, surpreso. Como você? Como chegou a essa conclusão? Ethan sorri levemente. Eu estou aprendendo a olhar para mim mesmo e para nossa história de outra forma. Através da terapia, com uma terapeuta chamada Ana. Ela trabalha com constelação familiar. Constelação familiar? Pergunta Robert, franzindo o senho. É um jeito de enxergar as dinâmicas da família. De ver como os pesos que carregamos vêm das gerações antes de nós. Eu descobri que você carrega os fardos do meu avô, e que, sem perceber, eu carreguei os seus. Robert desvia o olhar, como se estivesse processando aquilo. E o que você fez com isso? Eu escolhi deixar esse peso com você, pai. E agora escolho carregar apenas aquilo que é meu. Robert olha para o filho, e pela primeira vez há lágrimas em seus olhos. Ele assente lentamente, como se algo começasse a fazer sentido para ele também. Eu gostaria de ter sido um pai melhor para você. Eu sei, pai. E eu sei que você fez o melhor que pôde. Eles se encaram, e o silêncio agora parece diferente. Não é mais um silêncio de ressentimento ou de coisas não ditas. É um silêncio de aceitação, de perdão. Naquela noite, os três jantam juntos na mesa. É a primeira vez em anos que não há cobranças, tensões ou ressentimentos pairando no ar. Ele sorri enquanto os dois conversam sobre coisas simples, o trabalho, as notícias, o futuro. Quando Ethan está prestes a sair, Robert se aproxima dele na porta. E Ethan? Ethan se vira, e Robert o abraça brevemente. É um abraço desajeitado, mas sincero. Obrigado, diz Robert com a voz baixa. Ethan sorri, sentindo o coração leve. A gente está aprendendo, pai. Um dia de cada vez. Robert assente, emocionado. Um dia de cada vez. De volta ao seu apartamento, Ethan olha pela janela, observando as luzes de Nova York brilhando na escuridão. Ele abre o diário e escreve. Hoje eu descobri que o perdão não é para os outros. É para nós mesmos. Deixar o peso do passado para trás é o que nos permite seguir em frente. Eu sou suficiente. E eu estou em paz. Ele fecha o diário, sorri para si mesmo e sussurra. Obrigado. Ethan pega o telefone e envia uma mensagem para Ana. Eu tive uma conversa com o meu pai hoje. Pela primeira vez, acho que nós dois começamos a nos entender. Obrigado por me ajudar a chegar até aqui. Ana responde minutos depois.
E isso é só o começo, Ethan. A cura é um caminho contínuo. Estou orgulhosa de você. Ethan olha para a mensagem, guarda o celular e respira fundo, finalmente sentindo que encontrou uma parte de si que esteve perdida por muito tempo. É um domingo ensolarado em Nova York, algo raro para o inverno rigoroso. O céu está limpo e as ruas do Brooklyn estão cheias de vida. As pessoas andam pelas calçadas, famílias passeiam no parque e crianças brincam em meio ao vento frio. Ethan está sentado em um café aconchegante perto de casa, com um caderno aberto à sua frente. Não é o diário que ele começou a usar por sugestão de Ana, mas um novo caderno, com páginas em branco, simbolizando um recomeço. Ele segura uma caneta, olhando para a primeira página vazia, como se refletisse sobre tudo o que aconteceu. Pela primeira vez, eu sinto que tenho um espaço. Um lugar para ser eu mesmo. Enquanto toma o café, sua mente percorre os últimos meses. E tem a confusão e a dor que o levaram ao consultório de Ana pela primeira vez. E tem as revelações da constelação familiar, onde ele viu o peso geracional que carregava e que pôde finalmente devolver. E tem a conversa emocionante com o pai, Robert, que abriu portas para um entendimento e reconciliação que ele jamais pensou ser possível. E tem a vitória no trabalho, onde ele escolheu agir diferente, mostrando que é capaz de mudar sem precisar ser perfeito. E tem o apoio incondicional de Raquel, que esteve ao lado dele enquanto ele aprendia a se enxergar com mais compaixão. Ethan sorri sozinho, sentindo um calor no peito. Pela primeira vez, ele não vê a sua vida como uma série de falhas, mas como uma sequência de aprendizados. Naquela tarde, Ethan tem sua última sessão marcada com Ana. Quando ele entra no consultório, sente que algo está diferente. A sala continua a mesma, acolhedora, com a luz suave iluminando as plantas e as estantes. Mas ele percebe que o peso que costumava trazer consigo não está mais lá. "Bem-vindo, Ethan", diz Ana com um sorriso caloroso. "Como você está hoje?" "Leve", responde ele, sem hesitar. "Pela primeira vez em muito tempo eu me sinto leve." Ana sente satisfeita. "Conte-me o que mudou." Ethan olha para a pequena mesa onde as peças da constelação costumavam ser colocadas e sorri. "Eu comecei a entender que eu não sou meu pai, nem o meu avô. Eu passei a vida inteira tentando provar meu valor, carregando um peso que não era meu. Mas quando escolhi devolver esse peso, algo mudou." "O como você se vê agora?" Ethan pensa por um momento antes de responder. "Eu vejo que sou suficiente, mesmo com os meus erros. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente, mas agora eu sei que posso mudar. E eu sei que não preciso ser perfeito para ser amado." Ana sorri, satisfeita com as palavras dele. "Isso é um grande presente, Ethan. A constelação familiar não apaga o passado, mas nos ajuda a olhar para ele com novos olhos. A cura vem quando aceitamos a nossa história e escolhemos algo diferente." Ethan concorda, emocionado. "Obrigado, Ana, por me ajudar a chegar até aqui. O mérito é todo seu, Ethan. Eu apenas te mostrei o caminho. Você fez a escolha de percorrê-lo." Na semana seguinte, Ethan convida Robert, Ellen e Raquel para um almoço em seu apartamento. A mesa está posta de forma simples, mas organizada. Pela primeira vez, ele sente orgulho de abrir as portas de casa para aqueles que ama. Robert olha ao redor, impressionado. "Você arrumou bem o lugar. Está bonito." "Obrigado, pai", responde Ethan, sorrindo. Durante o almoço, a conversa flui de forma leve e natural. Não há críticas, silêncios desconfortáveis ou ressentimentos. Eles falam sobre pequenas coisas, o trabalho, os planos para o futuro, as séries que estão assistindo. Ellen sorri, observando pai e filho conversarem como nunca haviam feito antes. "É bom ver vocês dois assim." Robert olha para Ethan, com um brilho diferente nos olhos. "Eu estou aprendendo com você, filho. É possível mudar, mesmo depois de tanto tempo." Ethan sorri, sentindo o coração aquecido. "A gente está aprendendo juntos." Raquel segura a mão de Ethan discretamente sob a mesa, e ele a aperta de volta. É um gesto simples, mas cheio de significado. Ele não está mais sozinho nessa jornada. No final do dia, Ethan se senta à janela do apartamento com seu novo caderno aberto. Ele olha para o horizonte de Nova York, que começa a se iluminar com o pôr do sol. Ele escreve na primeira página: "A vida não precisa ser perfeita para ser bonita."
Hoje eu escolho ser eu mesmo. Deixar o passado onde ele pertence e construir, um dia de cada vez, o futuro que eu quero viver. Eu sou suficiente. E estou pronto para o que vier. Ethan olha para a página, sorrindo. Pela primeira vez, ele não sente mais medo do que está por vir. Ele fecha o caderno, olha pela janela e sussurra: obrigado. Ethan está sentado à janela, com o horizonte da cidade ao fundo. O som dos carros, das vozes ao longe e do vento nas ruas acompanha a cena, simbolizando a vida que segue em movimento. Às vezes é preciso voltar ao passado para se libertar dele. Quando entendemos as histórias que nos trouxeram até aqui, ganhamos a força para escrever as próximas páginas. O peso não some, mas aprendemos a carregá-lo de uma forma mais leve. Ethan não é perfeito e nunca será. Mas agora, ele sabe que não precisa ser. Ele é suficiente. E isso é tudo o que importa.